Em nosso estudo de hoje, a lição 34 do livro Justiça Divina, Lugar Depois da Morte. Muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte vier a surgir. Anseias, de certo, a ilha de repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade à maneira de criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne constrangido ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros, de natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo detido para observações quando solto volve à imundície. A abelha retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para o estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Essa lição do Emmanuel é uma lição bastante conhecida e uma lição maravilhosa para a gente analisar. Porque vamos pensar numa coisa, quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos e fala do pensamento, o pensamento é um atributo do espírito, assim como a inteligência também é um atributo do espírito. Mas o pensamento, a gente vai descobrir ainda muito mais coisas sobre ele. Ele, por exemplo, a gente vai descobrir que o espírito está aonde o pensamento dele está. Eu posso estar aqui agora, nesse local, sentado nessa poltrona que eu estou, mas o meu pensamento está em outro lugar completamente diferente, é lá nesse lugar que o meu espírito vai estar. O meu pensamento pode determinar a minha locomoção, ele pode determinar, por exemplo, a minha comunicação com os espíritos vai ser através do meu pensamento. Eu vou começar a pensar no seguinte: quando eu chegar do outro lado da vida, o corpo vai estar transformado, não será esse corpo que a gente tem aqui. Então eu não vou precisar articular a voz para poder me comunicar. Eu me comunico só com a força do pensamento. Então o pensamento ele é muita coisa. E por isso, até a gente descobre que aqui na Terra, até os grandes gênios do mal, eles procuram o quê? Influenciar o nosso pensamento, que a partir do momento que ele conquistou o nosso pensamento, ele me tem na mão do jeito que ele quiser, né? Então existe todo um trabalho feito para esse propósito. E eu me lembro de uma vez ter visto Leon Denis em um de seus textos, não vou lembrar em qual livro agora, provavelmente Depois da Morte. Ele fala que são raríssimos os casos dos homens donos dos próprios pensamentos aqui na Terra, porque a gente tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala: influencia os espíritos em nosso pensamento? Fala muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que estão dirigindo vocês o tempo todo. Mas o Emmanuel, dessa vez, ele fazendo uma comparação maravilhosa, ele vem falar para a gente: todo mundo sonha em saber qual o lugar que a gente vai depois da morte, e principalmente por conta da cultura religiosa que a gente teve ao longo de todos esses tempos, a maioria de nós, a gente ficou objetivando fugir do que seria o inferno e procurar um lugar no paraíso, né? Mas o Emmanuel vem dizer para a gente: olha, depois que eu desencarnar, meu pensamento é tudo. Aonde está o meu pensamento? Eu me lembro
de quando seu altivo Panfiro, presidente do Leon Denis, desencarnou. Pouco antes dele desencarnar, ele deixou uma série de vídeos, e esses vídeos tem até no YouTube. E ele falando assim, foi feita a pergunta, seu altivo, como é que é o plano espiritual? Aí ele falou, para mim o plano espiritual é igual a obra social da Malé. Eu acho que eu vou chegar lá, eu vou encontrar muita gente precisando de alimento, precisando de roupa, e a gente vai trabalhar para poder estar ajudando todos, porque a gente também recebe muita ajuda, a gente vai aprendendo a lei de solidariedade. O espírito altivo Panfiro, ele já está com o pensamento direcionado para isso. Mas conheço um monte de gente que nos momentos de lazer, o que eles querem fazer? Opa, agora eu não tenho obrigação nenhuma, então eu quero ir para a farra, eu quero ir para a bebida da sexta-feira à noite, eu quero ir para a praia, eu quero ir para as baladas, para as festas. E se deixar, essa pessoa ela vai querer o tempo todo emendar uma balada na outra, porque a referência que ela está tendo é o quê? São dos jogadores de futebol que ficam bilionários e fazem essas festas onde tem o exagero, o excesso de todos os gêneros, e também muitos até comprometedores que entorpecem o espírito aqui no corpo. Enfim, a referência acaba sendo essa, mas a gente começa a perguntar assim, ó, aonde está o nosso pensamento quando eu não estou fazendo nada? Tem gente que, não, peraí, eu não estou fazendo nada agora, eu estou tão cansado que eu preciso descansar um pouquinho. Descansei, o que eu vou fazer? Eu quero assistir um programa, eu quero ler um livro edificante, eu quero ter contato com os amigos mais próximos, eu quero visitar aquele familiar. Aonde vai estar o nosso pensamento quando eu estou desobrigado? Eu não estou tendo mais aquela obrigação de cumprir o meu expediente. O expediente nosso, normalmente aqui no Brasil, é de 8 às 5. Né? Então, enquanto não deu 5 horas, eu não estou liberado do meu trabalho. Agora, quando eu estou liberado, e agora? O que eu vou fazer? Aonde está a minha mente? E o Emmanuel faz uma comparação simples. Ele fala, ele até chama atenção, eu não tenho proposta de nivelar homens e animais, não. Mas veja bem, o cavalo, enquanto a gente está aprendendo, ele tudo, mas quando solta, aonde está a mente dele? A mente dele está ele correr de volta para a pastagem, ir para o meio do mato, se alimentar. A serpente vai de novo lá para a toca, o corvo, a abelha, a andorinha. E ele termina a lição falando, se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Eu quero saber quem eu sou, o que eu estou pensando quando eu estou sem ninguém. E se eu quero conhecer agora o lugar que eu vou depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. E daí a disciplina do nosso pensamento ela vai ter uma importância muito grande, uma importância enorme. A gente começar a direcionar o nosso pensamento realmente para as coisas nobres e não para a ideia de vingança. Tem gente, por exemplo, que o pensamento dele está na ideia de vingança e ele não está ainda conseguindo se vingar porque não teve a oportunidade ou porque está muito ocupado. Né? Então o pensamento dele está voltado para isso, é ali que ele vai estar. Então é uma coisa muito simples. Quando eu chegar no plano espiritual daqui a pouco, porque nós pertencemos lá, não é aqui, encarnado. Aqui é breve. Eu pensei agora no centro do Rio de Janeiro, praia de Copacabana. Fechei os olhos, já vou me locomover direto para lá. Não preciso de ônibus, de trem, de carro, de nada disso. Com a força do pensamento eu vou lá. Eu pensei em alguém, se essa pessoa tiver condição de me entender nesse momento, ela vai me entender. Se ela não tiver condição de me entender agora nesse momento, ela vai daqui a pouco receber o influxo do meu pensamento, mas o meu pensamento invariavelmente vai chegar a ela, mesmo que não chegue imediatamente. E aonde eu estou com o meu pensamento agora? Hoje, o grande desafio é você ser dominado, ter sua mente dominada pelas mídias e pelas redes sociais, pelos pensamentos das redes sociais. Eu tenho preferido, ultimamente, me deixar levar aqui no pensamento por Emmanuel, assim como algumas pessoas aqui que me acompanham também, e pelos bons espíritos que tiveram a missão de trazer a doutrina consoladora para os nossos corações. Ela tem realmente trazido uma qualidade de vida mental, principalmente, para cada um de nós. Então, cada um buscando
através do pensamento, aquilo que seja de melhor e mais edificante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.